Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, retorno aqui ao plenário da Câmara dos Deputados para fazer uma reflexão que foi iniciada na noite de ontem pelo nosso líder, Ricardo Barros, que é o desrespeito constitucional que o TSE teve durante esse processo eleitoral, fazendo, na verdade, coagindo os brasileiros de participar livremente desse processo. Lembrando que o artigo 16 da Constituição de 88, que deixa claro: a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Embora, senhoras e senhores, achem a determinação constitucional de que as regras do jogo eleitoral não podem ser mudadas de última hora, o TSE tomou, inclusive, uma semana antes do segundo turno, uma série de decisões que, na prática, criaram regras e benefícios a uma candidatura presidencial de oposição. Uma vergonha. Não satisfeito, o TSE continua reprimindo aliados do presidente Jair Bolsonaro, até mesmo depois de concluído o processo eleitoral. Tem data e hora e tem nome. No dia 3/11, o TSE proíbe Carla Zambelli de criar novos perfis nas redes sociais. E tem data para terminar, até 19/12, que é data de diplomação. Ou seja, por lei, obrigando a nossa colega parlamentar, detentora de mandato, a ficar em silêncio, tirando dela o direito constitucional. No dia 1/11, o TSE remove as contas da deputada Carla Zambelli em todas as suas redes sociais. No dia 29/10, aquele cidadão, Alexandre Moraes, proíbe a Polícia Rodoviária Federal de fazer operações relacionadas ao transporte público. Ou seja, a polícia existe para isso, ela tem decisão para isso, ela tem que ter independência para isso, e o TSE se metendo na fiscalização da Polícia Federal. Moraes também proíbe a Polícia Federal, com data finalizada, divulgar até o final do segundo turno os resultados das operações. Inacreditável. Assim, o TSE evitou a divulgação de todas as denúncias e fraudes que estavam aí escancaradas no Brasil afora. Dia 28/10, o TSE suspende o direito de resposta de Bolsonaro na propaganda de Lula sobre a questão de armas. Aquele mentiroso que quer retornar ao local do crime, usou um monte de notícias falsas e proibiu o presidente Jair Bolsonaro de ter o direito de respostas. Dia 28/10, o TSE obriga a Jovem Pan a declarar que Lula teria sido inocentado. Obrigou um canal de televisão a mentir para os brasileiros. Esse cidadão nunca foi inocentado, ele é réu confesso por ele e por seus comparsas. Mas o TSE tem a outra interpretação. No dia 25/10, caso das 154 mil inserções de rádios, está inexplicada. O TSE deveria, diante do que foi exposto, pedir a sindicância, pedir a fiscalização, dar transparência ao fato, não deu. No dia 24/10 também, por pressão do TSE e da campanha petista, a Jovem Pan é obrigada a suspender da última hora a campanha, a participação de jornalistas em seus programas. Ou seja, jornalistas que estavam questionando, dizendo a verdade, se posicionando. Meu querido paranaense, tem os programas na Jovem Pan, sabe o que eu estou falando? Seus colegas foram proibidos de se manifestar, de se expressar, porque expressar de um lado, do outro lado podia. Dia 20/10, o TSE proíbe a campanha de Bolsonaro de vincular trecho da entrevista que o ex-ministro Marco Aurélio de Mello, do Supremo Tribunal Federal, diz à Band que Lula não foi inocentado e que o STF tomou a decisão de ressuscitar. O TSE é bom, porque ressuscitar um defunto daquele tamanho tem um milagre, mas ninguém podia falar sobre isso. No dia 20/10 de novo, o TSE, nas mãos do senhor Alexandre de Moraes, o poder de decidir que conteúdos podem ser retirados das redes sociais. Nunca uma única pessoa teve tanto poder de censura no Brasil. Ele que definia o que eu botava nas minhas redes sociais, mesmo sendo parlamentar, detentor de um mandato. Além disso, Moraes ganhou o poder de retirar imediatamente conteúdo das redes sociais que ficariam sujeitos a multa de até 100 mil por hora, caso do descumprimento de censura.
Dia 20/10, após a decisão do TSE que concedeu 184 direitos de resposta ao PT. Na propaganda eleitoral, Lula ficou com 340 comerciais a mais que Bolsonaro. Eles são avesso do avesso do avesso. 20/10, a pedido da coligação petista, o TSE censura o documentário Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, do canal Brasil Paralelo, que seria vinculado na semana da eleição. A decisão foi tomada sem sequer ver os seus documentos. No julgamento que definiu a censura do documentário, a ministra Carmen Lúcia reconheceu que a censura é inconstitucional e que, portanto, a decisão foi excepcionalíssima e deveria valer apenas até o fim da eleição. No outro dia podia conhecer a verdade do bandido. Vamos lá. 20/10, também a pedido do PT, o TSE manda o YouTube suspender a monetização dos canais conservadores no Brasil. Dos quadrilheiros podiam, da direita não podia. 20/10, o TSE já havia retirado da propaganda eleitoral mais de 60 conteúdos relacionados ao Lula à ditadura de esquerda, escândalos de corrupção, aborto e droga. Ou seja, as babaquices, as maluquices que esse cidadão falava, podia. E a gente não podia questionar. 18/10, voltando o tempo, o TSE intima Carlos Bolsonaro para pressioná-lo a não divulgar conteúdos políticos eleitorais nas redes sociais, em especial no Twitter. Vale lembrar que todo cidadão tem o direito de se manifestar politicamente. Carlos Bolsonaro não pôde se manifestar. Olha que absurdo a loucura disso. 17/10, o TSE proibiu a campanha de Bolsonaro de lembrar que Lula teve no primeiro turno os votos da esmagadora maioria dos eleitores presos. O TSE divulga um resultado e você não pode dar publicidade a esse resultado. Ganhar a eleição no presídio, claro, preso vota em preso, bandido vota em bandido. 17/10, também o TSE barrou propaganda de Bolsonaro que mostrava a frase de Lula comemorando a pandemia. E ele disse, o senhor Lula disse a seguinte frase: ainda bem que a natureza criou esse monstro chamado coronavírus. Não devia estar com a cabeça sozinho, né? 13/10, o TSE obriga o Brasil Paralelo a retirar do ar vídeos lembrando os casos de corrupção do governo Lula. O TSE obriga a tirar as propagandas de corrupção do governo Lula. Senhor presidente, eu vou, até porque a lista é muito grande, eu queria tornar público isso na Voz do Brasil, no meio de comunicação dessa casa, e com certeza irei retornar aqui em outros momentos para continuar listas de aberrações e atrocidades liderado pelo TSE, que interferiu diretamente no processo democrático do Brasil. Não permitiu que a informação chegasse, que a verdade chegasse, coagiu as pessoas. Brasileiros, muitas vezes humildes e simples, queriam fazer as suas manifestações que foram impedidas, como estão fazendo legitimamente essas manifestações agora. Ou seja, é lamentável, é deplorável, né? Se os homens um dia não tiverem capacidade de fazer justiça e corrigir as aberrações que esse cidadão fez, eu espero que o julgamento divino vai chegar. Esse cidadão, pode ter certeza, eu sou muito temente a Deus, eu tenho certeza que o julgamento divino vai chegar, porque esse senhor, né, acho que é um senhor já, que Alexandre de Moraes, esse homem deve estar assim, com ódio de alguma coisa no coração. Ele sabe os caminhos que ele percorreu para chegar ao STF. Ele sabe a motivação do qual o nome dele foi indicado. Né? Eu quero aqui corroborar com as palavras do senador Magno Malta, quando então no Senado fez o questionamento a esse cidadão. Ele sabe, a sua família deve saber, os seus amigos devem saber as motivações, qual é o papel que ele cumpre no STF. Assim, o Brasil não o pertence. Eu falo com lágrimas nos olhos, com lágrimas no coração. Esse cidadão, por arbitrariedade, por interesses obscuros, interferiu no direito das famílias brasileiras. Esse cidadão interferiu nos negócios do Brasil, né, por uma arbitrariedade. Não foi um árbitro justo e correto. Ele parou o jogo ao seu tempo, usou o VAR ao seu tempo, deu a interpretação aos seus olhos, mas jamais permitiu que as forças pudessem fazer o debate, né, fizessem um debate franco, honesto, que todo mundo pudesse ser a sua contribuição. E claro que a sua forma de coação, né, o poder que o Supremo tem, isso coagiu os brasileiros e tem interferência assim, direta nos resultados, porque nem todo mundo recebe todas as informações, não deu transparência. O senhor Alexandre de Moraes, as Forças Armadas apresentaram um relatório
Em resumo, o que foi? Pegaram o boletim de urna e conferiram com o resultado. Deixa a gente ter acesso ao código-fonte. A inteligência só sabe, só conhece isso. Qual é o problema disso? Qual é o problema? O Brasil, o mundo precisa aprender. Se as urnas eletrônicas brasileiras, como Vossa Excelência sempre diz, são referências para o mundo, importantes para o mundo, vamos abrir, vamos mostrar inteligência. Tem muita gente qualificada. Eu não sou especialista em sistemas de inteligências eletrônicas, mas vamos abrir o código-fonte, vamos chamar gente que conhece, que domina. Isso, o mundo, o senhor vai dar contribuição para o planeta. Eu quero que, é bom ter as eleições, as urnas eletrônicas. Que bom que o mundo possa ter, mas vamos fazer isso. Qual é o problema? Qual é o problema? Sua vaidade? Seus interesses pessoais obscuros? Ou medo? Alexandre de Moraes, deixa eu falar para você. Talvez você nunca foi no self-service. Não sei se já foi. Talvez você nunca foi numa padaria de manhã. Talvez você nunca tenha ido no mercadinho do seu bairro. E que bom que seja. Quando eu vou lá, vale para a Receita Federal, eu compro lá 3 abacates, 4 mexerica, uma pera, uma maçã. A balança me emite um ticket que tem validade para a Receita Federal. Qual é o problema dessa urna cuspir também um ticket? Qual é o problema disso? Aonde está a dificuldade disso? Tão simples, uma balança de self-service, você vai lá, come lá 700 gramas, sai lá R$29,90, R$30,90, Martins. Simples, é só isso que nós queremos nada não, é só isso. Eu olho lá, eu levo o meu ticket embora. Qualquer maquininha no Brasil faz, é isso que nós queremos, é isso que nós queríamos. Mas o senhor, de forma arbitrária, possivelmente com algum ódio no coração, acho que era até recomendável, Vossa Excelência, até procurar, sei lá, um psicanalista. Não sei, só pode ter algum trauma. Né? Nós temos, todo mundo tem. O senhor vai ser perdoado se o senhor fizer uma terapia e encontrar no senhor lá, fizer uma regressão. Faça uma regressão. Eu preciso ter uma resposta para as pessoas na rua. Eu queria que o senhor fizesse uma regressão, procurasse um psicanalista. Né? Sei lá, problema todo mundo tem, né? No parto, na gestação, em 4 gerações para trás. A ciência mostra que é possível, né? Você transportar traumas, dificuldades. Lá na infância, o senhor pode ter sido, sei lá, maltratado, ou seja, aborrecido, ou seja, o senhor trouxe alguma coisa no seu coração que é inadmissível o senhor brincar com essa nação. Volto a dizer, o senhor está realmente se apoderando da justiça e do poder dos homens. Mas guarde o que eu vou dizer, existe a justiça divina. Eu sou temente a Deus, católico, sou temente a Deus, e os meus princípios e valores me corrigem nas minhas decisões do meu dia a dia. Né? Eu trabalho com medo do julgamento final. Eu corrijo as minhas dificuldades, eu corrijo os meus pecados, peço perdão, eu caio, eu levanto, né? Eu vou ao padre, eu me confesso, eu vou às minhas orações, né? Eu vou ao psicólogo, eu converso com psicanalistas, já fiz regressão umas 2 ou 3 vezes, tem outras coisas que eu fiz, você nem falou o nome, que me ajudaram a corrigir. Ó, deputado, o senhor quando tinha 7 anos de idade, o senhor tomou um tombo, ficou traumatizado. Eu corrigi aquele trauma. O senhor quando tinha 15 anos de idade, tomou um galope dos seus colegas de escola, o senhor ficou com medo. Eu fui corrigindo, isso me permite ser um cidadão melhor, ser uma pessoa melhor. Então eu vou continuar com essa lista aqui no outro momento, mas eu quero pedir encarecidamente que realmente que Deus possa... É só uma proteção divina, né? Mas o Alexandre de Moraes, infelizmente, cumpriu um desserviço com as famílias do Brasil, tendo visto o seu poder e a sua interferência no processo eleitoral. E eu vou continuar listando aqui nos próximos pleitos uma série de aberrações que esse cidadão fez para com o nosso país, desrespeitando princípios e valores e, acima de tudo, a formação moral e cívica para todos nós. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, continuo aqui fazendo uma listagem das aberrações e das intromissões que o senhor Alexandre de Moraes fez no processo eleitoral. No dia 19 de 10, ele suspendeu as propagandas de Bolsonaro, lembrando as prisões de Lula, Zé Genuíno, Zé Disseu e Antônio Palocci. No dia 12 do 10, o TSE proíbe novas vinculações da propaganda eleitoral em que Lula era chamado de corrupto. Dia 7 do 10, o TSE proíbe a divulgação de vídeo de entrevista em que a senadora Mara Gabira relaciona Lula ao assassinato de Celso Daniel. A proibição se estendeu às redes sociais, a exemplo do YouTube,
que são censurados apenas em ditaduras. 4/10, o TSE censura a Gazeta do Povo, que foi obrigado a tirar do ar matérias ligando Lula ao ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, que sempre foi seu aliado e nas perseguições aos cristãos. Dia 1/10, na véspera do primeiro turno, Alexandre de Moraes censura o Antagonista, obriga o site a tirar do ar a matéria com a gravação em que Marcola, líder do PCC, dizia que era a melhor opção do Brasil, seria o voto do Lula, e assim orientava os criminosos a acompanhá-lo. Em seguida, vem a censura em cima do Antagonista e publicar qualquer matéria citando o fato que foi censurado. A Jovem Pan também é censurada e proibida pelo TSE de repercutir a reportagem do Antagonista sobre Marcola. 30/9, o TSE multa Bolsonaro em R$20 mil por reuniões com embaixadores. Dia 25/9, o TSE determina a retirada de outdoor de apoios a Bolsonaro das rodovias do Brasil. Dia 24/9, o TSE proíbe Bolsonaro de fazer live do Palácio do Planalto e do Alvorada. Dia 21/9, o TSE proíbe campanha de Bolsonaro de usar imagens do discurso do presidente da Assembleia Geral da ONU. Dia 19/9, o TSE nega direito de resposta de Bolsonaro contra vídeos da campanha de Lula em que Bolsonaro era chamado de genocida e possuído sem nenhuma comprovação. Dia 19/9, o TSE proíbe campanha de Bolsonaro de usar imagens da visita do presidente a Londres, aos funerais e às últimas homenagens à Rainha Elizabeth. Dia 14/9, o TSE restringe participações de Michele Bolsonaro na propaganda eleitoral. O dia 1/9, o TSE proíbe divulgação de pesquisas da Modal, mas que mostrava Bolsonaro à frente de Lula em Minas Gerais. Portanto, senhor presidente, eu quero que seja repercutido nos anais dessa casa na Voz do Brasil essas aberrações por esse cidadão, só pode estar magoado, chateado, contrariado, com alguma coisa que aconteceu na sua vida, e se intromete no processo democrático brasileiro. Ele não permite a transparência, não permite a legalidade e fez essas aberrações do processo eleitoral claramente como eleitor apaixonado por esse bandido que volta aqui.